Começou a gravação oficialmente, então, muito boas-vindas a todos, boa noite, né? E assim, eu tô bem animada, pessoal. Primeiro webinar da série de 8, vai ser muito bacana. Toda... Gente, tem alguém com o microfone ligado? Eu vou pedir para todo mundo que não for falar, desligue o microfone. Obrigada, pessoal. Valeu. Bom, então, eu estou bastante entusiasmada porque eu já tive uma jornada de estudar as competências e, gente, é fantástico. O quanto que você muda como ser humano, inclusive, e o nível de consciência que você tem com o que você faz ou deixa de fazer numa sessão vai para outro nível. Mas, por outro lado, isso é uma jornada. Então, não dá para, né, botar só os dedinhos. Ou se mergulha ou não vai absorver o máximo que você pode. E esse é apenas o primeiro, mas começa de forma muito interessante, né? Como se diz, a ICF a gente começa com o início, né? Ética, né? Então, muito bacana. E eu queria passar a palavra para o Marcos, mas antes, só dar um agradecimento especial para a Olga. Gente, a Olga, que vocês vão ter o prazer de ouvir hoje, tá? Ela mora na Colômbia. Não era para ela falar um bom português como ela fala, mas ela fala muito bom português, viu? E assim, ela tem toda essa humildade, né, de eventualmente dizer, gente, me corrija se eu não estiver falando português ou estiver sendo portunhol. Mas eu tenho certeza que vocês vão compreender perfeitamente as colocações dela. E a gente ainda, além disso, está assistido pela Silvina, né? Que é emprestada da Argentina e fala o português também. Então, a gente está muito bem assistido hoje. Mas, mesmo assim, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Ok? E assim, Olga, obrigada de coração. Até agora tem sido uma jornada fantástica conhecer você e ter a oportunidade de conversar com você, né? Bom, então vou passar a palavra para o Marcos para abrir oficialmente, né, Marcos? E dizer assim, poxa, o que tem a ver esse tal de competências com a nossa realidade, a ICF e nossa realidade coach? Marcos, com você. Obrigado, Ang. Bom, boa noite a todos. Uma boa noite especial também à Olga. Muito obrigado por estar aqui, enfim, doando o seu conhecimento, nos ajudando a nos desenvolvermos. Silvina, que vai também apoiar aí todo o trabalho, como o Ang já disse. Mas, na verdade, a todas as 100 pessoas, todas que estão aqui hoje, compartilhando e criando essa rede, né, importante aqui, de aprendizado, de desenvolvimento. E eu queria, já que nosso tema e nossa primeira competência, né, diz respeito a demonstrar a ética, né, na nossa prática, né, eu queria talvez ampliar um pouquinho, né, a nossa o contexto, porque isso também é muito importante, além da nossa prática individual, porque isso é estrategicamente importante para nós como a ICF do Brasil, né? Essa única ICF que temos trabalhado incessantemente para nos fortalecer, nos unirmos, né? Todos sabem que a gente vive um contexto no mundo e também no Brasil, né, onde há uma banalização da nossa profissão. Esse é um tema que a gente já vem tratando já aí há um bom tempo, ficou um pouco calado na imprensa, a pandemia tirou isso de foco, mas se vocês notarem, até durante a pandemia e até muito recente, há espocares, de repente, de toda essa questão. E a gente está diante dessa situação, né, onde esses que têm uma prática e que configura uma verdadeira banalização do verdadeiro trabalho do coaching, na verdade, eles não estão dentro desse contexto ético que a gente tem. Vou melhorar minha fala aqui, mas também vou ser breve. Nós, como associados da ICF, temos no nosso código de ética um dos grandes pilares que nos diferenciam no mundo do coaching, frente aos nossos clientes, frente aos nossos, enfim, possíveis contratantes, à sociedade como um todo. Então, a ética para nós é uma coisa muito importante. E a gente é reconhecido no mundo acadêmico, junto às empresas, aqui no Brasil e fora, por isso também, né? A gente vem construindo, e hoje não é diferente,
um processo de amadurecimento ético. E não é, então, por acaso que está na nossa primeira nova, renovada competência, né, a questão da nossa prática ética, né? Demonstrar a prática ética frente aos nossos clientes. Hoje, nos diferenciaremos cada vez mais perante o mercado na medida em que tivermos todos muita consciência do que é a ética e do que é esta prática ética, né? O pilar da ética é o mais, assim, é o primeiro que nos diferencia, assim como as próprias competências, e vejam como elas conversam, porque assim, logo na primeira a gente já faz menção a isso. Um outro pilar muito importante é que estamos aqui todos, né, ampliando e nos educando continuamente. Isso é muito do nosso DNA, e isso nos levará ao credenciamento, que é outro passo, né, de evolução e de busca de crescimento que temos e que nos ajudará a gente se destacar no mercado frente a esses que têm práticas que a gente realmente reputa como não adequadas, né, e condenáveis. Então, para nós é muito importante a gente estar aqui também com esse espírito de que vai além só do bom manejo e da consciência, mas é de uma educação e de um amadurecimento ético, mas que nos diferencia e nos ajuda a trazer alguma coisa cada vez melhor, trazer uma imagem cada vez melhor para a nossa profissão e para nós, né? E como aqui associados à ICF, somos todos profissionais. Esta é uma comunidade de profissionais que precisa estar muito unida e ter muito orgulho de estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, eu comungo da energia da Wang, dessa energia boa, esse envolvimento, né, que ela está trazendo aqui, porque também me toma essa energia hoje, a gente poder fazer esse passo, mas dentro dessa consciência. E aí, então, quero passar aí a palavra a quem vai seguir. Wang, passo para você ou já vai direto para a Olga ou Silvina? Diga aí. Eu acho que o momento é da Olga, né, Olga? Ok. E aí Então, depois a Silvina vai fazer o bate-bola com a Olga, né? perfeito. Então, vamos desfrutar desse momento com essa consciência, mas vamos realmente mergulhar no que a Olga nos traz, né? Para que isso seja para nós mais um momento de crescimento aí e que a gente possa fazer disso realmente algo muito bom perante os nossos clientes e, no final, perante a sociedade. Esse é o nosso papel. Muito obrigado, Olga. Uma boa palestra, uma boa conversa hoje aqui entre nós. Muito bem-vinda. Ah, tem uma coisinha aqui. Peraí. Olga, você vai passar o teu slide, né? Obrigada. Então. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Wang. Obrigada, Silvina, pelo apoio. E sou eu que me sinto muito honrada e feliz de estar aqui com vocês hoje. E me sinto bem mais honrada pelo fato de ser esse o primeiro dos webinars da série de aprendizado das competências, da nova versão das competências da ICF. Então, quero agradecer muito esta oportunidade de ficar aqui conversando com vocês, porque a primeira coisa que eu quero fazer é declarar que eu não sou especialista. Vocês não estão aqui falando com uma pessoa que é doutora em ética. Eu me formei em filosofia e estou interessada nas temáticas que têm a ver com a ética. E faz muito tempo que quando eu me formei como coach, comecei a pensar com todo esse que o Marcos colocava, que da banalização do coaching no mundo inteiro e o danificado que termina estando essa profissão para todos nós e para todas nós, é uma coisa que me preocupa muito. E então, agradeço e reconheço o esforço que a ICF Brasil está fazendo para que essas ideias sejam compartilhadas com vocês. Então,
eu preparei um PowerPoint que tem algumas ideias e com a intenção, como já o Wang falava para vocês, de abrir uns espaços para perguntas, comentários, para esse bate-bola com a Silvina, a partir do que vocês coloquem no chat, das perguntas que vocês tiverem. Então, se podemos ir para frente agora, então vou compartilhar minha tela para vocês. E vou pedir desculpas pelos erros de português e vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Então, quero perguntar se estão vendo minha tela. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu queria começar dizendo que demonstrar uma prática ética há um contexto maior que o Código de Ética. Então, a ICF, no ano passado, renovou esse Código de Ética e também renovou a redação e a versão das competências, como vocês vão ver ao longo desses 8 webinários. Então, eu quero começar dando um olhar histórico, um pouquinho, ao que foi o Código de Ética de 2005, o de 2015 e agora o de 2019, e as pequenas, mas bem significativas mudanças que houve entre um e outro desses códigos, porque é interessante perceber a evolução da ICF nessas abordagens da ética. Então, e se vocês tiverem curiosidade, é muito interessante ler esse documento de 2005 para quem não conheça, porque não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros códigos de ética, quer dizer, acho que foi o segundo, não tenho certeza, mas é um código que, então, o que pretende, a intenção maior desse código é ilustrar a comunidade, ilustrar a sociedade do que é o coaching e qual é o fazer do coach. Quer dizer, é um código de ética que define o que é o coaching, os 3 códigos definem, mas este aí entra em maior profundidade do que o coach faz na sessão do coaching, no processo de coaching, e também tem essa introdução, essa primeira parte com a filosofia do coaching da ICF. Aqueles de vocês e aquelas de vocês que estudaram e se formaram como coaches naquelas primeiras escolas reconhecem esses princípios. Por exemplo, honrar ao cliente como conhecedor de sua vida e seu trabalho, como um ser criativo, que tem recursos, que é integral. Eles falam em inglês de whole person, como uma pessoa íntegra, como um todo, né? Então, começa por definir quem é o coach, sua integridade quem é o coach, desculpe, sua integridade como ser humano, sua criatividade, seus recursos. Então, a partir dali, define qual é o papel do coach. O papel do coach é apoiar o coach a se conhecer melhor, a descobrir as fortalezas, a se fortalecer com essas fortalezas para avançar para um sonho, uma meta, um objetivo não atingido ainda, etc. Então essa primeira e essa segunda parte, a partir da definição do coaching e a partir desses princípios, então explica como é que acontece o coaching, o que é que o coach faz, o que o coach não faz. Esse código tem também uma terceira parte, que é comum aos 3 códigos, que é padrões de conduta profissional. E o que é interessante aqui é que é uma redação em primeira pessoa, né? Me conduzirei, respeitarei, farei, conversarei, né?
Então, é como um compromisso com juramento, uma promessa como coach na conduta profissional com os clientes, no sentido de confidencialidade e privacidade, que é transversal, né? Tanto aos códigos como às competências, como vocês vão ver, e sempre trazendo a temática de conflitos de interesse, né? O que eu posso, o que não posso fazer como coach, quando que eu posso conduzir um processo de coaching, quando não, etc. E ao final dos 3 códigos tem esse compromisso de ética da ICF, que está redigido em termos pessoais, de primeira pessoa, mas o título é um pouquinho diferente. Aqui aparece como compromisso de ética da ICF, no segundo como compromisso do profissional da ICF, e no terceiro a promessa ética do coach, né? Ok. Então, o código de 2015, então, o resumo que eu faço é que o foco desse código é o compromisso com a excelência e com a adesão às normas, às regras, a manter o coaching dentro dos limites da profissão. Então, é um código um pouquinho mais redigido em termos legais, né? O primeiro era redigido em termos do que faz o coach, né? E aqui tem uma introdução, tem definições, define o coaching, o cliente, o patrocinador, a relação de coaching. E então aí entra no capítulo bem importante, que é os padrões do Código de Ética da ICF, que também está redigido em primeira pessoa, né, como um compromisso de juramento, comunicarei, reconhecerei, etc. E então tem 5 subcapítulos: a conduta profissional em geral, os conflitos de interesse, a conduta profissional com os clientes, a confidencialidade e o desenvolvimento continuado. Então, ali tem muitas coisas em comum com o primeiro código e algumas coisas em comum com o código do ano passado. E também tem o juramento de ética profissional da ICF, né? E o código do ano passado tem algumas novidades, né? E eu acho que o foco mais importante deste código último é a consciência, a responsabilidade e o compromisso do coach. Então, 2005, o que é o fazer do coach, né? 2015, a excelência e as regras de coaching, e 2019, a consciência, a responsabilidade e o compromisso. Quer dizer, um pouquinho mais à frente vamos ver as ênfases, né? Mas aqui é o coach que é ciente das responsabilidades que ele tem. Então, eu acho muito interessante essa evolução, porque eu acho que é uma evolução da maturidade da profissão de coaching, da maturidade de todos nós como coaches. Então, na introdução, define o que é o código de ética, sua função, utilidade, alerta sobre desafios e dilemas éticos na prática e destaca o comportamento ético do coach como uma das competências fundamentais da ICF. Então, esse comportamento ético é uma das competências. Não pode exercer como profissional do coaching se você não demonstra um comportamento ético. Isso está já previsto dentro do Código de Ética. Inclui também definições principais, além das definições técnicas, inclui, por exemplo, a igualdade sistêmica. Se refere à igualdade sistêmica aqui para a ICF, para as pessoas que adotamos o Código de Ética da ICF, todas as pessoas são iguais. A igualdade de gênero, de qualquer termo, de igualdade racial, de preferência sexual, de religião, de credo político, é uma ênfase que aparece não só no Código de Ética, mas também em outras competências que vocês vão ver nos outros webinars. Aqui também menciona e descreve os valores e princípios éticos da ICF, esses 4 que vocês já conhecem. E então,
o que é interessante, bem diferente, ou pelo menos uma novidade interessantíssima, é que nos padrões éticos inclui claramente, como nos outros, a adesão a princípios, atitudes e práticas, e faz uma lista de 28 compromissos, também redigidos em primeira pessoa, me comprometo, né? Mas o acento aqui é a responsabilidade com o cliente, a responsabilidade na prática e desempenho de excelência, a responsabilidade com o profissionalismo e, claro, ali também inclui a profissão do coach e de coaching e a responsabilidade com a sociedade como um todo, né? E, por último, o compromisso com a ética do profissional da ICF. Então, ali não é o juramento da ética da ICF, é o compromisso com a ética do profissional da ICF. Né? Então, a minha promessa de observância das obrigações éticas. Então, com esse panorama histórico, eu gostaria, então, agora, apresentar o que eu acho que são as maiores ênfases desse novo código de ética para passarmos a falar da competência em si. Então, as novas ênfases, a integridade e honestidade pessoal do coach. E eles falam que o coach deve ser exemplo de comportamento ético em todas as instâncias. O coach não é aqui eu sou o coach, ali eu sou qualquer um. Não, eu sou coach com minha ética aqui, eu sou coach ali, eu sou coach em todo lugar, né? E eu reflito essa condição e essa ética. Ênfase no desenvolvimento profissional continuado do coach, baseado, isso aqui é muito importante, na autorreflexão, na reflexão sobre a própria prática, reflexão e autorregulação. Eu assisti a um webinar falando nessa nova versão das competências, e os mentores do webinar, que eram dos Estados Unidos, que redigiram essas novas competências, falavam que depois de cada ato de coaching, depois de cada sessão de coaching, de cada conversação de coaching, é uma obrigação para o coach, do coach, de examinar o que aconteceu, como foi, o que foi bom, o que foi ruim, como que eu posso melhorar, quais foram as competências que estiveram presentes, quais não estiveram presentes e como que eu posso melhorar. É ali que eles enfatizam a reflexão e também a autorregulação. Quer dizer, eu sou consciente, eu sou responsável e eu me mantenho dentro dos limites da profissão. Também enfatiza a integração do contexto e a cultura do cliente, e vocês que já têm conhecimento da redação dessa competência primeira vão ver como eles colocam os valores, o contexto cultural, a diversidade específica de cada cliente tem de ser honrada, integrada dentro do processo de coaching e aceita pelo coach, integrada e aceita pelo coach. Também a ênfase na consideração e proteção das partes interessadas, isso aí estava considerado nos primeiros códigos, mas aqui faz parte muito importante, tanto dessa primeira competência, quanto da competência número 3, que é estabelecer os acordos, não só com o coach, mas também com as partes interessadas, os patrocinadores e outros, né? Vocês vão ver isso no webinar sobre estabelecer e manter os acordos. Também, isto aqui é muito importante, uso de linguagem respeitosa e apropriada, que tinha se perdido ao longo do tempo. Eu achei, pesquisando um pouquinho essa temática, eu achei um documento da ICF de 2005, 2006, onde se falava muito particularmente da linguagem profissional do coach. Os coaches falam assim, colocam exemplos de, por exemplo, o coach não pode falar como
meu amigo, minha amiga querida, com beijinhos, com abraços, etc. O coach tem de ter uma linguagem profissional, como o odontólogo, como o psiquiatra, como o médico, né? Tem que ter uma linguagem profissional para honrar e dar uma imagem também de profissionalismo. Outras ênfases que tem o código são a importância da aliança com o cliente. Isto também vocês vão aprofundar um pouquinho em outros webinars dessa série, mas a aliança com o cliente quer dizer, muito especificamente, que a voz do cliente é igual à voz do coach. Não há diferença. Não é porque eu sou coach, eu me treinei, me formei, tenho esse conhecimento de como fazer coaching, que eu posso me colocar numa posição de superioridade. A voz do cliente é igual à minha voz, né? Então, a responsabilidade também é compartilhada, né? Não sou eu o responsável pelo sucesso ou não do que acontece no coaching. Há uma responsabilidade compartilhada. O cliente é responsável por fazer o trabalho dele, por atingir seus resultados, por cumprir os compromissos que ele faz durante o coaching. E o coach é responsável por fazer e gestionar o processo. Agora, como? De um jeito muito profissional, procurando a excelência, etc. Outra ênfase é a consciência e a responsabilidade social do coach, né? O coach não é uma ilha, não está isolado. O coach pertence a uma comunidade, pertence a uma sociedade, se vincula com os valores, com o contexto do outro. Então, tem de ter essa sensibilidade ao que acontece lá fora do seu âmbito, do seu território de coaching. E também, então, a responsabilidade da adesão aos valores de inclusão e de não discriminação. A partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, a ICF Global fez uma declaração. Eu tenho aqui em inglês, nesse PowerPoint ao final, caso vocês não conheçam, mas há poucos dias atrás, em agosto, amplificou a declaração para incluir muitas destas ideias e estes valores de inclusão social, de equidade social, de gênero, de preferência sexual, etc. E tal. Quer dizer que é uma preocupação permanente e constante da ICF Global, porque os coaches nos 140 países que está a ICF representada, sejamos cientes e comprometidos com esses valores. E, por último, um conhecimento e aplicação adequada dos limites entre as profissões. E, último, mas não menos importante, porque na minha prática, um dos mais frequentes problemas que tem os coaches pouco experimentados, com pouca experiência, é ultrapassar os limites entre profissões. Então, aceitar para coaching o que não é objeto de coaching. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Então, vamos lá. Nossa primeira competência, de 8, demonstra a prática ética. E a ICF define como compreende e aplica de forma consistente a ética e os padrões de coaching. E eu quero dizer para vocês, ninguém é perfeito. Muitas vezes nós nos encontramos frente com desafios de ética, com problemas éticos, com faltas éticas. É muito importante a autorreflexão, muito importante estarmos policiando nós mesmos para ficar dentro dos limites dessa prática. Então, vocês já conhecem isso, vamos dar uma olhada muito rápida. Demonstra integridade pessoal e honestidade nas interações com clientes, patrocinadores, partes interessadas, sensível à identidade
ambiente, experiências, valores e crenças dos clientes, né? Isso aí tem muitas implicações. Eu não tenho direito nenhum de falar com o cliente, não. Você acredita nisso? Você está errado. Não, eu não tenho direito nenhum de falar assim para ninguém. Usa linguagem apropriada e respeitosa com clientes, patrocinadores e partes interessadas. Isso já falamos. Obedece ao código de ética e defende os valores fundamentais. Mantenha a confidencialidade das informações do cliente, segundo contratos com as partes interessadas, mas isso aí é elemental das profissões de ajuda, né? Se nós não temos interiorizado a confidencialidade como um valor supremo nas nossas profissões, imagine os médicos de vocês, os odontólogos, os psiquiatras, os terapistas de vocês divulgando dados, conteúdos das sessões. Não dá, não dá. Qualquer dessas profissões tem de manter essa confidencialidade. Compreende e respeita as distinções entre coaching, consultoria, psicoterapia e outras profissões de apoio. E aí há uma linha que às vezes é difícil, né? Encaminha os clientes a outros profissionais de apoio conforme apropriado. Então, esse aí vocês conhecem. Então, como é que a gente demonstra a prática ética na sala de coaching? E aqui eu tenho umas propostas para vocês, mas eu estou completamente aberta e acho que seria riquíssimo que vocês trouxeram outros exemplos de demonstração de prática ética na sala de coaching. Então, no primeiro lugar, eu acho que nós, como coaches, podemos demonstrar a prática ética assegurando que o objetivo que nós aceitamos com esse cliente, o objetivo para o processo ou para a sessão de coaching, é apropriado para coaching e não para consultoria nem para terapia. Não só como objetivo e foco da sessão, mas manter essa linha, né, de discriminação, de quando a pessoa traz uma situação que é claramente para a terapia, dentro de uma sessão, então colocar diretamente aqui na frente, isto aí não me corresponde, eu sou uma profissional do coaching, etc. Utilizar uma linguagem profissional, disso já falamos, evitando coloquialismos, expressões muito afetuosas ou agressivas ou palavrões, né? Eu posso ter muita confiança com o meu cliente, que já é o meu cliente faz um ano, ele usa palavrões, eu não vou usar, porque meu papel é o papel profissional, né? E ele pode usar a linguagem que ele quiser, eu preciso ter uma linguagem profissional o tempo todo. Se relacionar como um profissional ou uma profissional e não estabelecer relações amistosas, amorosas com os clientes, né, ou sexuais. E por que eu incluo aqui relações amistosas? Porque às vezes é muito difícil manter a neutralidade necessária, como vocês vão ver, se eu sou muito amiga do meu coach. É melhor separar, é melhor encaminhar para um colega, uma colega, para não misturar coisas e para não ter supostos, para não ter crenças pré-estabelecidas a respeito da pessoa. Então, eu acho que é importante separar. Ser honesto e transparente, evitando manipular ou influenciar o cliente para o meu próprio benefício, né? E ser honesto e transparente também significa que eu não vou pretender o que eu não sou, falar do que não é, fazer de conta que eu tenho as respostas. Não. Olha, meu lugar aqui é X, não sei, verdadeiramente eu não sei, né? Etc. Manter a neutralidade, importantíssimo, evitar juízos da pessoa, né? Eu acho que você está sendo muito inteligente quando você fala nisso, cuidado, você está... Não, cuidado com juízos,
ou frases de aprovação, porque quando você faz um juízo ou dá uma frase de aprovação, você pega o controle do outro, e o outro começa a depender de sua aprovação. Ali temos de ter muito cuidado, né? Então, evitar opiniões políticas, religiosas e similares. Também proteger a identidade de outros clientes de coaching em suas circunstâncias. Às vezes temos a tentação de falar assim: olha, isso que você está me contando parece é muito parecido com o que eu estou lidando com outro cliente aqui nessa mesma companhia aqui, eu começo a falar e fica divulgado, develado a identidade, mesmo de jeito indireto, a identidade do outro cliente ou suas circunstâncias. Reconhecer rapidamente um possível conflito de interesse e expressar com clareza essa percepção, se abster de continuar a sessão ou processo. Eu tive uma situação muito complexa há bastantes anos atrás. Eu era coach de uma pessoa numa companhia. Essa pessoa saiu da companhia e ela tinha tido, antes de trabalhar naquela companhia, uma situação, um papel político importante, e depois então foi julgado por alguns temas, algumas temáticas ligadas com esse papel político que ele desempenhou antes do que eu fosse a coach dele. Quando ele foi chamado para um novo juízo, ele me pediu que eu acompanhasse, tendo em conta que tinha uma clara condição política, partidária, eu ia me atrapalhar ali entre a imagem pública dessa pessoa, entre o que aconteceria com ele, se seria enviado na cadeia, sei lá. Então, eu preferi falar para ele: olha, eu não posso te acompanhar nessa situação, porque ultrapassa meus limites como coach. Eu acho que é importante você ser assistido por advogados, talvez por um terapeuta, eu não sei, mas desculpa, mas eu não posso te acompanhar. Eu preferi, mesmo tendo sido a coach dele por um ano, né, me abster de ser a coach dele. E acho que foi uma boa decisão. Até hoje, acho que foi uma boa decisão. Bom, também a gente pode demonstrar a prática ética na sala de coaching, evitando aceitar situações como alguns exemplos que eu vou aqui colocar para vocês. Isso são exemplos da vida real, ok? Há muitos anos que não consigo dormir bem. Estou procurando ser uma melhor líder e me relacionar bem com os colaboradores, mas a falta de sono me deixa mal-humorada e muito mal. Ali você não pode, como coach, entrar e aceitar uma situação dessas para coaching, né? Estou procurando coaching porque não consigo arrumar um emprego. Sou inseguro, minhas mãos suam nas entrevistas. Cuidado, não é objeto de coaching. As relações em nossa família eram muito boas até que soubemos que a Heloísa está consumindo drogas. Estamos precisando da ajuda de um coach para aprender a lidar com essa situação. Cuidado! Essa é uma temática que deve ser lidada por um terapista de família, uma coisa assim. Tenho sérios problemas com minha esposa, inclusive pensando no divórcio. Tenho muita confiança em você e sei que pode nos ajudar. Aqui, tenha muito cuidado, porque o ego de coach pode pular e dizer: sim, tem confiança em mim, claro, posso te ajudar. Cuidado, esse não é um objeto para coaching. Bom, essas são umas ideias aqui para provocar vocês, e então gostaria
aqui de parar para perguntas, comentários, bueno, bater um papo com vocês. Bom, enquanto a gente aguarda, né, as pessoas colocarem alguma coisa no chat, eu queria já avançar. Eu lembro de uma conversa, Olga, com você, né, da qual a gente tinha comentado sobre o desafio de conseguir demonstrar essa competência 1 dentro da sessão, para quem está nessa jornada de buscar a credencial ou até buscar a próxima credencial, né? Então, assim, como é que a gente demonstra? E aí você comentou algo do tipo assim, a competência 1 tem tanto a ver com o que demonstra quanto com o que não pode demonstrar, né? Alguma coisa nesse sentido. Você pode explorar um pouco isso para a gente? Sim, eu fui treinada já 2 vezes como avaliadora para a ICF, né? Uhum. Avaliadora a nível PCC, ainda não a nível MCC. E eles falavam assim, é tão difícil demonstrar a prática ética com uma gravação de meia hora de uma sessão de coaching, que nós avaliamos a sessão pelas condutas violatórias do Código de Ética que não aparecem na sessão, né? O que não aparece é o que permite nós estarmos seguros do que a pessoa é consistente na prática ética durante a sessão. Então, para nós avaliadores, se houver alguma conduta contrária a esses princípios que estão no código, que eu já mencionei, que eu já comentei, se houver alguma, vamos fazer uma marcação, né? E frequentes são aceitar para coaching o que não é objeto de coaching e adotar uma atitude diretiva, manipuladora, impositiva, impor, ou aconselhadora, dar conselhos. Isso aí, se você faz uma vez, se você faz 2 vezes, não tem problema. Mas se você faz como padrão, já aí é violatório da competência número 1. Então, o jeito a maneira de constatar, de conferir que a competência, que a pessoa é competente em demonstrar uma prática ética, se avalia pela não demonstração da violação, né, dessa prática ética. Uhum. É mais ou menos assim. Não sei se deu para entender. Não, ótimo. Pela negativa, pela ausência de coisas contrárias à ética, se avalia a ética. Olga, aqui temos algumas perguntas no chat. Temos uma pergunta que diz: quando você testemunha um ponto forte de um coach, isso pode provocar consciência, mas também poderia ser classificado como um juízo ou uma mensagem abonadora. Quais os limites? Que boa pergunta, adoro essa pergunta, porque nós aprendemos lá atrás e continuamos a aprender que é muito importante reconhecer o ser do coaching, reconhecer não só o ser do coaching, mas também os avanços que ele faz. Então, como que eu reconheço? Eu reconheço falando, olha, eu estou vendo, nessa sessão, estou vendo tua coragem. Eu estou vendo essa coragem que você falou, que você queria desenvolver, eu estou vendo essa coragem nessas frases que você já pronunciou. Então, se você fica baseada no que você está enxergando, no que você está ouvindo do seu coach, você está respondendo ao que ele manifestou, ao que ele trouxe, e então você não está tirando aquilo de sua agenda, de sua própria opinião, nem do seu juízo. Você está capitalizando o que o coach falou para
tirar dali um reconhecimento para que ele ou ela tenha maior consciência daquele ponto forte, né? Então, é uma fronteira pequena, mas é uma fronteira importante de se manter, porque se eu começo a animar, a motivar o meu coach, falando, olha, você é realmente brilhante, você está sendo muito corajoso, eu gosto muito de tua honestidade. Esse tipo de frases tem que ter uma economia muito grande para esse tipo de frases e só usar no momento em que você queira reconhecer uma coisa que está vendo do seu coach e que pode ajudar ao seu coach a ver, a se ver melhor, a se perceber melhor, né? Eu tenho cuidado com esse tipo de frases, né? Porque não sou eu que devo, que estou chamada a, Avaliar. a dar essas frases positivas. Não tem a ver nada com positivo. É um reconhecimento sóbrio, um reconhecimento, né, de poucas palavras, mas que tenha referência ao que o coach atingiu durante a sessão, a que o coach percebeu de si mesmo, a que o coach está manifestando. E assim, e esse aí é um reforço que a ICF aceita e estimula, motiva que nós façamos, mas com prudência, com sobriedade, diria. Eu diria que com sobriedade. Ok, tem mais uma pergunta sobre linguagem. Aqui perguntaram se a linguagem tem que ser ajustada e qual é a tensão ou equilíbrio entre a linguagem profissional, estruturada, formal, que pode cortar essa relação de empatia com o cliente, e a linguagem íntima demais, da amizade, que não convém dentro da sessão. Como encontrar esse equilíbrio? Eu acho que as pessoas que fizeram essas duas perguntas me conhecem. Estão fazendo perguntas aqui, ao meu coração, diretamente. Essa pergunta tem muito a ver comigo e com minha própria aprendizagem, com meu próprio aprendizado ao longo desses anos. Eu sou uma pessoa que adora o mundo acadêmico. Eu já fui professora universitária há muitos anos atrás, etc. Então, e minha formação em filosofia, eu tenho uma tendência, não em português, por causa das limitações da língua, mas em espanhol, a ter um jeito de falar mais acadêmico, né? Formal, acadêmico, etc. E eu achava, e eu me dei conta, que no coaching, muitos dos meus coaches e minhas coaches era um diálogo que não se encontrava, era um diálogo meio artificial, até que eu aprendi que eu tinha de aprender a falar como fala meu coach. Eu falei que eu não uso os palavrões dos meus coaches, mas a fala, o jeito de falar, como é que essa pessoa fala, quais são os referentes linguísticos dessa pessoa, quais são os referentes culturais dessa pessoa. Eu posso usar termos sofisticados, termos elegantes, talvez se a pessoa é muito sofisticada e me fala nesses termos, ok, ali pode ser, né? Mas o coach tem de ser uma pessoa simples, uma pessoa direta, uma pessoa que fala com uma linguagem do dia a dia, né? Agora, também temos casos em que eu não sou uma boa coach de jovens, porque eu não conheço a linguagem dos jovens, não tenho filhos.
Então, não sou uma boa coach de jovens. E eu encaminho os jovens que vêm e que me procuram, as mães, os pais, eu encaminho para outros coaches que se especializam, né? Então, eu acho que a linguagem é um instrumento fundamental do coach. E é muito importante ficar num nível de linguagem muito parecido com o que o meu coach traz, né? E é muito importante não usar gíria de coach. Especialmente os estudantes, as pessoas que chegam à profissão do coach, usam muita gíria de coach, né? O que é que eu chamo gíria de coach? Por exemplo, frases como quem você está sendo quando você sente aquilo, quando você fala aquilo com seu chefe. Como quem eu estou sendo? A pessoa pergunta, o que? Eu não entendo o que você está me perguntando. Então, gíria, tipo, esse tipo de frases, esse tipo de perguntas, eu não uso. Não deve ser usada. A linguagem deve ser o mais transparente, o mais neutral possível e o mais direta possível, sem gíria, sem sofisticação. Pessoal, o coach não precisa demonstrar nada perante o cliente, só profissionalismo, só ética e só perguntas e escuta, só as competências, não precisa demonstrar nada do que sabe, não sabe. Na realidade, o coach não sabe nada do outro, nada. E essa é uma atitude que também condiciona a linguagem que vamos usar. Não sei nada de ti. Posso te perguntar, posso te pedir licença para entrar ali, nesse lugar de emoções que você está trazendo? Não, não me peça licença, entra. Tá bom, ok, vou entrar. Obrigado, né? Mas é assim, direto e humilde. Direto e humilde. Bom, Ótimo. Aqui tem... Desculpa, te interrompi. Temos um pedido aí de exemplos de conflitos de interesses. Eu sou a coach do pai e o pai acha muito bom esse coaching e me pede para ser a coach do filho. Pode não haver conflito de interesse. Eu posso ser uma gênio que posso separar perfeitamente os dois processos. Posso, né? Mas não é bom. Há um potencial conflito. A maioria dos conflitos de interesse são potenciais conflitos de interesse. Por exemplo, com pessoas com autoridade. Às vezes, muitos de vocês e muitas de vocês, com certeza, são coaches em companhias, né? Então, vocês têm o chefe e o colaborador em coaching. E aí pode se misturar informações. Porque dentro de uma sessão, o colaborador pode falar para você assim, eu estou desesperado com esse chefe, com essa chefe que... E eu sou a coach do chefe. Eu prefiro me abster porque não quero cair na falta de revelar ou de perguntar ou de algum viés, qualquer que ele seja, de misturar informações. Esse pode ser um conflito de interesse. Mas também em termos de dinheiro, né? Quem me paga acha que tem direito à informação sobre o meu coaching? Não, não tem direito. Se eu fornecer, se eu der informações sobre o meu coaching, eu estou violando e ali haveria conflitos de interesse. Então, quem patrocina
eu preciso ter um pouquinho afastado, fazer acordos e fazer acordos com muita transparência e muita clareza. Há um conflito, bom, não quero entrar em coaching, no coaching de equipes, porque ali poderia haver conflito de interesse se eu sou a coach da equipe e a coach de outras pessoas nas equipes. Poderia haver, mas não é sempre que há conflito, né? Não sei, talvez alguns de vocês tenham outros exemplos, não posso pensar nessa hora. Tá ótimo. Tem uma pergunta sobre o coach que também é terapeuta, que também é psicólogo, e tiver condições de apoiar o cliente, qual seria a conduta ética nesse caso? Uhum. É importantíssima essa pergunta, porque nós temos muitos coaches que são terapeutas ao mesmo tempo. É absolutamente indispensável tirar o chapéu de terapeuta para aceitar um processo de coaching e para fazer uma sessão de coaching. E colocar todas as chips mentais de coach antes de começar. E se vocês não conseguem separar direitinho os dois campos, é melhor se abster. É melhor se abster. Aqui, essa pergunta é importantíssima porque os terapeutas têm claríssimas as diferenças entre coaching e terapia, né? A maioria dos coaches que não vêm do mundo da terapia não tem muita clareza. Eu tenho um slide que fala das diferenças e eu gostaria de apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu acho que, na minha experiência na escola de coaching que eu trabalho em Bogotá, aqui na Colômbia, tem uma experiência misturada. Algumas das pessoas que vêm do mundo da terapia conseguem se adaptar muito bem e conseguem retirar o chapéu de coach para fazer terapia ou retirar o chapéu de terapia para fazer coaching. Alguns conseguem muito bem, outros, mesmo terapeutas bem experimentados, não conseguem e acabam por elegir: eu sou terapeuta, eu não sou coach, né? Ou eu abandonei a terapia e eu prefiro ser coach, mas não conseguem lidar com as duas ao mesmo tempo. Eu reconheço que é difícil e que é muito importante a pessoa que esteja nessa situação ser ciente das próprias limitações e das próprias possibilidades. E se consegue, maravilhoso, parabéns. E se não, se abster, é melhor. Agora, só esclarecendo, o chapéu que você diz de tirar é durante o processo, não é que vai e vem. Você não pode ser terapeuta e coach do mesmo cliente. Não pode, não dá. Não pode ser terapeuta e coach do mesmo cliente, não. Eu contei isso numa sessão com o ICF Colômbia há pouco tempo atrás, e as pessoas ficaram realmente muito impressionadas com o que eu contei, com uma experiência pessoal que eu vou compartilhar com vocês. Eu participei há muito tempo atrás, muito antes da vida como coach, na criação de um dos primeiros centros de atendimento de vítimas de violência sexual na Colômbia. Então, eu estudei muito, eu me preparei como terapeuta de intervenção em crise, post-violação, etc. E eu trabalhei muitos anos ali. Bom, a vida continuou, mudei, né, de caminhos e cheguei ao coaching. E tive uma cliente de coaching muito ao começo que trouxe uma situação de ter sido estuprada, sendo uma criança, de jeito continuado, mas ela
tinha uma situação que era para coaching. Então, eu não tinha suficiente experiência ainda em coaching e eu achei que eu podia lidar com as duas situações, com o que ela trazia da história prévia dela, que estava atrapalhando o desenvolvimento atual dela na profissão dela. Eu achava que eu podia lidar como coach daqui para frente e como terapeuta daqui para trás. Vocês não acreditariam a confusão que eu criei com essa pessoa. Eu sinto muito ter que contar para vocês isso. Esse depoimento me produz muita dor, ainda hoje. Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas ainda hoje me produz muita dor. Mas aprendi minha lição para sempre. Não pode misturar. Eu podia ter a experiência muito grande no campo de atendimento em crise pós-violação e agora ter o treinamento em coaching, a prática de coaching, e não pode misturar. Duas intervenções separadas, diferentes. Agora, tive mais recentemente uma cliente que eu contava também para a Wang e para a Silvina, uma cliente que queria, já na maturidade da vida dela, queria mudar de ser sócia de uma companhia para procurar outros caminhos para a vida profissional dela, novos caminhos. E dentro dessa conversação de afinidades, dessa primeira conversa, ela me contou que fazia 2 anos atrás ela tinha tido uma depressão muito forte e que ainda hoje ela estava com medicação e com terapia por causa da depressão. Eu fiquei assim, eu falei, olha, e me conta, como está a sua depressão hoje em dia? Minha depressão está bem, está controlada, eu faço terapia, etc. e tal. Quantas vezes por mês você vai à terapia? Eu perguntei qual a sua medicação e quanto tempo mais você vai estar em esse tipo de tratamento. E ela me falou assim, e eu falei para ela, olha, eu posso ser sua coach para esse objetivo que você tem, com uma condição absoluta. Você continua o processo com seu terapeuta e sua medicação, e se houver algum episódio de depressão, nós vamos parar aqui e você foca toda a sua atenção no seu cuidado de sua saúde, paramos o processo de coaching e você está completamente nas mãos do seu terapeuta, tá? Se você está de acordo com isso, vamos proceder para esse objetivo que você colocou de procurar novos caminhos profissionais para você. Ele aceitou e foi um processo muito bem sucedido. Ela acabou por mudar o jeito de sua vinculação com a empresa que ela tinha criado e ela está muito feliz. Foi um processo bem sucedido. Então, 2 anedotas para vocês ter ilustração da importância de separar as águas ali. Mais perguntas? Obrigada. Temos um monte. Uma pergunta sobre quando o coach traz para a sessão o relato de uma prática antiética dele. Como o coach tem que lidar com isso? Essa é uma pergunta dificílima. Dificílima. Porque o código... Olha, há um documento da ICF que, se vocês entram na página da ICF e pesquisam um pouquinho, que é quando referir uma pessoa à terapia, etc. É um documento bem comprido, um documento de umas 40 páginas, sei lá, na página, no site da ICF Global. Eu acho que eu tirei essa ideia dali, mas não tenho certeza. É muito importante quando o coach relata
por exemplo, que ele tem vontade, que ele tem pensado, por exemplo, se suicidar, ou que às vezes ele tem ideias de matar alguém ou de assaltar o banco, né? É muito importante, no código de ética, é muito importante você dar aviso às autoridades pertinentes, né? No caso que você detecte que há um perigo potencial para a família ou as pessoas relacionadas com esse coach ou com ele mesmo, com ele próprio, né? Eu já pensei várias vezes em me suicidar e às vezes eu penso, ali é muito importante você falar, olha, você já considerou ir a conversar isso com um terapeuta, se a pessoa religiosa, com o pastor, com o sacerdote, com, sei lá, né? Mas quando a pessoa, bom, mais ou menos esse aí foi o caso que eu contei para vocês, daquela pessoa que estava envolvida num escândalo político, era uma conduta totalmente antiética, né? E eu preferi não mexer com isso, né? Eu não sei se depende, porque obrigada pela pergunta. Olha, aqui apareceu uma ideia. Eu faço uma distinção entre moral e ética. Moral tem a ver com a ideologia, as ideologias religiosas, políticas, né? Então, tudo que vem, a definição de bem e mal, que vem das religiões ou das ideologias, qualquer que seja, são do âmbito da moral. E a ética é do âmbito da cidadania. Então, é também sobre o bem e o mal, a ética, mas abrange a todos nós, abrange a sociedade como um todo, independentemente da ideologia e das morais que você tem. Então, o exemplo típico que eu coloco aqui é no país X, no estado X, as mulheres têm o direito de abortar. Dentro da religião X, então, essa é a parte da ética, né? Dentro da religião X ou Y, as mulheres não podem abortar. Então, isto aqui é a moral religiosa, aquilo ali faz parte de uma ética civil e dos direitos fundamentais das pessoas, né? Então, é muito importante você como coach, ser ciente do que o cliente traz. Se o que o cliente traz é antiético, ou se o que o cliente traz é amoral, desde a perspectiva de suas morais. Se é desde a perspectiva de suas morais, é preciso manter a neutralidade e você tem que decidir se você pode ser o coach desse cliente. E vou colocar um exemplo muito concreto. Se eu for procurada por um narcotraficante, por exemplo, por um capo do narcotráfico, que para mim é uma das piores desgraças que a humanidade tem hoje em dia, eu prefiro não ser a coach desse cara ou dessa pessoa, né? Se me diz que transportou cocaína, eu estou numa situação em que eu prefiro ser muito clara e falar assim, olha, eu não posso ser sua coach porque o que você faz contradiz meus valores morais. Pronto. Sim. Se eu acredito que minha religião está sendo atacada pelo meu coach de um jeito ou outro e que não consigo manter minha neutralidade, devo me abster. Então, aqui é o discernimento do coach. Essa é a moral, a preferência moral desse coach, eu tenho que respeitar, porque o código de ética me convida a respeitar a individualidade, a particularidade desse coach
dessa mãe, por exemplo, que não aceita as relações sexuais da filha adolescente, por exemplo, né? E que me fala, né? Bom, eu não posso dizer, tranquila, isso aí é muito comum, né? Eu tenho de respeitar. Mas condutas antiéticas depende. Então, concluindo, depende. Depende de se você deve reportar às autoridades ou se você deve alertar alguém, sei lá. Ou se mexe com sua moral. Se mexe com sua moral, você tem a ver. Isso aí, eu posso lidar com isso e me manter neutral ou não. Se não posso, preferível se abster. Vamos seguindo. Tem várias perguntas em volta da questão do que é um assunto de coaching e o que não é assunto de coaching. Então, teve dúvidas, por exemplo, entre o limite entre o life coaching e a terapia. E teve outras perguntas que se orientaram a questões de saúde, por exemplo, que tem vertentes do coaching, como medical coaching, que trabalham com alguns assuntos que outras vertentes não trabalham. Ok. Deixa eu começar pela última, porque há muitas... Coaching está em moda, né? Então, muitas profissões agora falam coaching de saúde, coaching de dieta, coaching de exercício, coaching de voz. Uma minha amiga, muito minha amiga, é coach de voz de um cantante, de um artista conhecido. E ela se chama a si mesma coach de voz. É por isso que os capítulos da ICF, é muito importante nós falarmos sempre de coaching profissional. O coaching como profissão, o coaching genérico, né, que serve para todo e que não diz nada. Então, a diferença que nós fazemos como coaches é muito importante. Por isso, nossa responsabilidade social frente à sociedade também é ser divulgadores do que é o coaching profissional, sem detrimento, sem atacar aqueles que se chamam de coaches médico, coach para cirurgias, coach, são acompanhantes. E, bom, é um termo, o mesmo termo coach, é um termo um pouco artificial, né? Ainda não achamos um termo, uma palavra bem boa, precisa, rigorosa, para nomear nossa profissão. Coach. Ok. Bom, agora, eu vou compartilhar um slide. Deixa eu voltar para lá depois. O slide de terapia. Ok, é aqui. Então, life coach, desculpe, antes de entrar nesse slide, há uma definição bem simples do coaching, né? Além da definição da ICF, que é o coaching é um movimento de hoje para frente, para atingir um objetivo. Quer dizer, o coaching é um acompanhamento a uma pessoa ou a uma equipe para atingir um objetivo que está lá na frente, lá no futuro, a partir de uma situação que acontece e que está hoje. Então, coaching tem implícito movimento de hoje para frente. Tem implícita mudança do que acontece hoje para o que tem de acontecer lá na frente. E tem implícito, e aqui já entramos, no coaching profissional, uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, os ontológicos chamam uma mudança de observador, que ajuda a que essas ações, isso que vai ser atingido, seja sostenível. Porque eu posso, por exemplo, se eu sou fumante, se eu fumo, então eu contrato um coach para me ajudar meu sonho é deixar de fumar. Eu não quero fumar mais na minha vida, mas não consigo sozinho. Então, eu preciso de um processo de coaching para me ajudar. Preciso mudar meu observador, etc., etc., para que, ao fazer as mudanças da conduta cotidiana, eu possa manter
essa mudança porque eu mudei meu marco mental, porque eu mudei meu observador, porque eu mudei minha percepção de mim mesma e do meu futuro, né? Então, na definição do coaching está implícito esse movimento de hoje para frente. E você pode tratar esse movimento com coaching de vida, ou com coaching executivo, ou com coaching de equipes. Quando eu estou como coach de equipes, vocês como equipe, aonde é que vocês precisam chegar como equipe, né? O que os stakeholders desta equipe precisam de vocês? E aonde que vocês estão hoje? Qual é o movimento os movimentos que esta equipe precisa fazer? Ah, tá bom? Então, o movimento daqui para frente, ok, eu posso ser sua coach, porque vocês estão definindo a agenda do coaching. Mesma coisa com life coaching. A pessoa que vem e me fala, olha, eu sou uma dona de casa, eu sou uma profissional, eu criei esta empresa, que é uma empresa X, e agora já meus filhos cresceram, foram embora, e agora eu estou querendo mudar de vida. Ok. E o que você imagina que seria um bom cenário para você? Ah, eu gostaria muito de me dedicar às artes. Eu abandonei minha paixão pela escultura há tempo atrás, porque eu me foquei totalmente na economia. Ah, ok. Então você quer voltar à arte? Tá. Como que você se imagina essa nova maneira de ser, etc. Né? Então, desenhando o futuro e daí para frente desenhamos o movimento. Aonde que você está hoje, no que é o movimento, quais são as mudanças que é preciso fazer aqui. Aplica para executive coaching, aplica para team coaching, aplica para life coaching, não há diferença. O que é muito diferente, então, é entre terapia e coaching. Eu gostaria de agora focar nesse slide, que é a terapia trabalha tipicamente, né? Essas são frases gerais. Trabalha com traumas, transtornos ou disfunções psicológicos ou emocionais, antigos ou recentes, crônicos ou agudos, tais a depressão, ansiedade, inseguridade, insônia, crise. Né? E ali tem, por exemplo, há muitas pessoas que vêm para coaching procurando se livrar da inseguridade. Né? E você pode perguntar, inseguridade em quê? Ah, quando eu vou fazer uma apresentação. Só isso? Sim. Quando eu vou apresentar frente ao diretório da companhia. Ah, ok. E o que acontece? Isso aí acontece em outros âmbitos da sua vida? Não. Ok, vamos para frente. Mas se é uma coisa estrutural da vida toda da pessoa, é da terapia. O coaching trabalha com objetivos de futuro, com objetivos do cliente para o futuro que o cliente queira atingir como metas, né? Sonhos, metas, objetivos. A terapia volta ao passado, isso aí é interessante, volta ao passado e explora para sanar a relação do paciente com sua história e oferecer soluções às suas dificuldades. Então, por exemplo, se eu tenho problemas com a autoridade, não reconheço a autoridade dos meus chefes ou dos superiores na companhia, então o que aconteceu com meu pai, com as figuras de autoridade na minha infância, pode ser importante. E pode ser que eu precise voltar ali e fazer um processo de terapia com a figura paterna e com o que isso significa, como estou projetando as dificuldades que eu tive com meu pai, com esse chefe, etc. Né?
O coaching procura uma mudança de perspectiva ou de observador do cliente sobre si mesmo e a sua situação para que possa atuar de maneira diferente para atingir seus sonhos. Isso eu já expliquei, não vou me deter ali. A terapia é um movimento do presente ao passado e depois ao presente, né? Quer dizer, vamos ao passado, exploramos o que foi a tua mãe, teu pai, como foi a tua infância, etc, etc. Ou as relações, as relações amorosas, etc, mal sucedidas, o que aconteceu, etc. Né? O coaching parte do presente e gera um movimento para o futuro. Ocasionalmente, às vezes, vai ao passado somente para iluminar o presente e conseguir avançar ao futuro. Mas não ficamos no passado, dando voltas à vida. Né? Então, a terapia requer intervenção de profissionais de terapia devidamente formados e credenciados, e o coaching também requer profissionais de coaching devidamente formados e credenciados. Isso aí não há diferença, mas as formações são diferentes, obviamente. Normalmente, a terapia é um processo de longa duração. Normalmente, o coaching é um processo de curta duração, quer dizer, de meses. Às vezes, o coaching, eu posso ser a coach de uma pessoa, por exemplo, durante um ano na companhia. E depois essa pessoa me chama, me requer 2, 3 vezes durante o ano, só para fazer um check-in point. Pronto, tudo bem. E eu encontro essa pessoa no aeroporto, em qualquer lugar da cidade, e me apresenta, olha, eu te apresento a minha coach. Eu, a coach, 8 anos atrás, ok, tua coach. Né? Mas é um processo. Não sei se essa resposta esclareceu, aclarou um pouquinho a pergunta. Vamos, Sim. Silvina. Teve outras perguntas que surgiram depois, por exemplo, com a psicologia positiva e o coaching, porque a psicologia positiva também visa o desenvolvimento e autoconhecimento. Eu acho que o campo fica enchendo de novas disciplinas que se aproximam umas das outras e fica mais difuso, né? Olha, eu acredito que também há uma banalização da psicologia positiva, né? Então, comercialmente, o termo usado no sentido light é lamentável, né? Tudo é belo, tudo bonito, você é omnipoderosa, ultrapoderosa, você pode tudo. Não é verdade. Então, tirando esse aspecto de leveza, da banalização, eu diria que é muito importante o coach ser, isso eu já tinha falado há um momento atrás, ser sóbrio, reconhecer a dor, reconhecer as limitações e também colocar aqui na frente, né, as contradições. Ter consciência da oscuridade para poder ter consciência da luz. Então, aqui é muito importante que o coach seja o mais realista e o mais neutral possível para justamente ajudar ao cliente a se ver, a se enxergar de um jeito muito fino, muito preciso. O papel do coach é estimular o coach a encontrar dentro dele os recursos que ele tem. Então, se eu acredito que meu coach tem recursos, tem sabedoria, tem riqueza interior, se eu acreditar nisso, eu vou fazer as perguntas pertinentes, eu vou fazer as perguntas que o meu coach precisa para se ver. Eu não preciso fazer mais do que
Mais do que isso, eu acho que, olha, quando eu estava me treinando para meu MCC, eu me treinei com uma pessoa que me falou assim, olha, o coach MCC deve ser como um monge zen, deve ser impecável, não criar viés a favor ou contra o cliente, para motivar ou para não motivar. Deve ser o mais neutral possível. Por exemplo, o coach fala, eu estou me achando, sabe, eu estou me achando mais sábio do que eu achava, do que eu creia de mim. Me fala um pouquinho mais. E o que significa isso? É assim, não é? Eu sei que você é mais sábio do que... Não. Ficar muito numa atitude zen, numa atitude impecavelmente neutral. Não sei se respondi. Acho que sim. Estamos em cima da hora, tem só mais uma perguntinha que se refere à ética na divulgação de imagens ou informações para fazer publicidade. O coach divulgando uma foto ou uma informação dos seus clientes na publicidade. Eu não tenho experiência nenhuma nessa área, mas poderia simplesmente generalizar. É antiético que o cara que está me vendendo um produto dental venda com uma pessoa com pouca roupa, né? Eu acho que é antiético para mim. Ou é antiético que qualquer meio de comunicação faça esse tipo de coisa. Então, é extensivo ao coaching também. Eu acho que o coach deve ser ético nas imagens que apresenta, não prometendo o que não vai poder cumprir dentro de uma sessão, um processo de coaching. Não tenho muito mais a dizer disso, mas não sei se dá tempinho para compartilhar com vocês os pecados capitais, só para finalizar já essa apresentação. Dá 5 minutinhos, Wang? Vamos Sim? lá. Okay. Eu estou achando impressionante e agradecendo, gente, a energia maravilhosa. 112 pessoas na sala ainda, viu? Vamos lá, Olga. Que bom, maravilha. Muito obrigada pela paciência. Então, eu coloquei assim como pecados capitais em coaching. Todo mundo sabe que o que é um pecado capital. Então, aceitar fazer ou continuar um processo de coaching quando há um conflito de interesse, já falamos nisso, e não informar a tempo sobre o mesmo. Utilizar em ideal, isso é repetição. Utilizar em intervenções Uma técnica errada, a material exigência de força desnecessária pode levar a alguns problemas. Estou escutando uma voz masculina, gente. Vem falando aí, gente. Nadar cansa muito, né? Beatriz, é isso. Ok. Então, material produzido por outros sem citar a fonte, sem autorização prévia, não informar as partes interessadas de qualquer compensação de terceiros recebida por indicação de um cliente, prometer ao cliente ou ao patrocinador, que tem a ver com o que estávamos falando antes, resultados impossíveis de atingir durante uma sessão ou processo, ou que não resultem especificamente do coaching. Então, eu vou prometer que você vai ser uma pessoa segura depois desse processo de coaching. Meu Deus do céu, não posso prometer isso, né? Mentir ou manipular o coaching para obter benefícios pessoais. Ultrapassar os limites entre coaching e outras disciplinas. Já falamos nisso. Isto inclui, mas não se limita a atender ao atendimento de situações psicológicas agudas, etc. Já falamos. Adotar uma atitude diretiva que guia, aconselha, orienta, dirige, impõe a linguagem, as reflexões, os pensamentos do cliente, né? Se apresentar com níveis de treinamento ou credenciais que não correspondem com a realidade e compartilhar informações com terceiros, patrocinadores.
Então, em conclusão, para o Código de Ética, não muda o essencial. O essencial não muda nesse Código de Ética, nem nessa competência. Então, temos definições chaves, limites da profissão, comportamentos éticos, responsabilidades com clientes e juramento do coach. Inclui e enfatiza a autoconsciência, a integridade pessoal do coach, a necessidade de desenvolvimento contínuo do coach, as responsabilidades com as partes interessadas, o profissionalismo, né? Traz uma perspectiva ecossistêmica, né? E abrangente. Já o coach não é uma ilha, etc., que já mencionamos, menciona especialmente o compromisso com a igualdade, inclusão, equidade de gênero, etc. Então, fala de fazer o bem versus evitar o mal, ou perdão, desculpe, né? E enfatiza a função social do coach, uma linguagem mais personalizada e próxima da vivência dos coaches na prática, apelando à consciência pessoal, e um código de ética, e esta é a reflexão final que eu quero colocar para vocês. O código de ética é um aliado importante, não uma ameaça, no exercício de nossa profissão de coach. Por favor, usem ele. Um fator de proteção da profissão indispensável para todos nós. Bom, é isso. Desculpem que prolongamos um pouquinho mais esta sessão, mas ok. É isso. Obrigada, Olga. Wang? Olga, nós é que agradecemos a generosidade, né, de uns minutos extras com você. Eu acho que para quem tinha a pergunta e pôde ter a resposta, foi valioso, né? Então, pessoal, atenção, assim, quem queria dar informações sobre Cecil, eu coloquei no chat, tá? Como o assunto estava assim, né, bastante intenso e tudo, eu não quis atrapalhar, então coloquei tranquilamente no chat. E, gente, eu não tenho palavras para agradecer essa energia maravilhosa de vocês. Olga, teve muitos agradecimentos aqui no chat, muitos elogios, tá? E, assim, eu acho que vale a pena depois eu compartilhar contigo, né? Tudo que colocaram. Sentimento de muita gratidão e de agradecimento pelo a riqueza do conhecimento e, ao mesmo tempo, a humildade, né? Eu acho que foi, para mim, o principal mote dos comentários para você, né? E aí Muito eu obrigada. vou... Obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo. Eu quero passar a palavra para o Marcos para fazer o encerramento, então, da noite oficialmente, né? Obrigado, Wang. Olga, eu acho que falo em nome de todos, né? Assim, e acho que falo no sentido de reconhecer o que é uma fala que vem do coração. Quando a gente fala do coração, isso mobiliza a nossa vontade, isso nos é inspirador. Eu acho que a gente teve aqui, por essa mais de 1h30, né, uma possibilidade de nos inspirarmos de uma forma muito boa, e dessa maneira eu acho que a gente caminha um passo a mais dentro da construção da nossa maturidade ética. Então, é só agradecimentos em nome da ICF do Brasil. É só realmente muita alegria em tê-la conosco. Espero que essa seja só uma das muitas vezes. Muito obrigado. E obrigado a todos pela presença e aí por toda a colaboração e pela energia boa de estarmos aqui. Valeu. Obrigado. Então, boa noite a todos. Até breve.